Esses são os Aegon tudo. Todos os Aegons de Game of Thrones, do universo de Game of Thrones, pra você não fazer confusão e sair por aí que nem a Alicent criando uma guerra civil porque confundiu o nome. Então já salva esse vídeo nos favoritos ou deixa o seu like pra não se perder em dia de domingo. Aviso de spoilers de Game of Thrones e House of the Dragon, claro. Após o episódio 8 de House of the Dragon, a série da HBO que se passa no universo de Game of Thrones, a internet chegou a um consenso. Toda essa guerra civil em Westeros, que a primeira temporada tá contando, ou seja, toda a dança dos dragões, aconteceu por causa de uma confusão com nomes entre os donos dos 7 reinos dos Targaryen, que não só tem esse costume, né, de se casar entre si pra manter a linhagem, como também de homenagear membros da família infinitamente. Nasce um com o nome do outro, com o nome do outro, com o nome do outro, com o nome do outro. Um dos mais homenageados, sem dúvidas, é o Aegon Targaryen, o Conquistador. Então vamos começar por ele. Aegon I Targaryen não apenas foi o rei Targaryen, mas o primeiro rei a se sentar no trono de ferro e assumir o título de Senhor dos 7 Reinos. Logo, vale lembrar, no universo de Game of Thrones, AC e DC significam antes do Conquistador, ou antes da conquista, e depois do Conquistador, ou depois da conquista. Aegon I tinha 2 esposas, a Visenya e a Rhaenys Targaryen, que eram as irmãs deles. E 2 filhos, o Aenys e o Maegor. Aí começa a linhagem de Targaryens em Westeros. Foi esse Aegon, o primeiro, que sonhou com a canção de Gelo e Fogo, da qual o Viserys conta pra Rhaenyra no primeiro episódio de House of the Dragon. Before Aegon's death, the last of the Valyrian pyromancers hid his song in the steel. From my blood come the prince that was promised, and his will be the song of ice and fire. E que também é tema de toda a narrativa de Game of Thrones, né? Continuando com os Aegon tudo. O nome Aegon II ficou pro primeiro filho homem do rei Viserys, gerada pela rainha consorte Alicent. E é esse garoto mala que a gente viu crescer aí em House of the Dragon. Mas é claro que o Viserys chegou a ter um menino com a primeira esposa, a Aemma, que também foi batizado como Aegon. Mas, como a gente sabe, assistindo a série, ele e a mãe morreram tragicamente por consequência do parto. E teve aquela cena super triste da Rhaenyra fazendo Dracarys pra queimar o corpo deles. Dracarys! Então vai aí a menção honrosa. O bebê não ficou como Aegon II porque na época do Viserys os números só eram dados pros reis, pra diferenciar o nome dos reis. Mas aqui eu vou colocar número em todo mundo, senão a gente se perde. Então tem o Aegon II que morre depois do parto e o Aegon II porque ele vira rei. Sim, isso é um spoiler da série. A série não mostrou ainda, mas nos livros do George R. Martin, Aegon II sentou-se no trono de ferro após a morte do Viserys, que rolou no último episódio. Então vem aí. Ele foi coroado, claro, pela mãe Alicent, antes que a Rhaenyra, a herdeira nomeada por Viserys, pudesse reivindicar isso. Ou seja, o reinado do Aegon II acaba sendo definido pela Dança dos Dragões. E não acaba muito bem essa história pra nenhum lado, né? Mas vamos deixar abaixo. Também temos já em House of the Dragon o Aegon III, o Banidor de Dragões. Ele é o primeiro filho da Rhaenyra e do Daemon Targaryen, ou seja, sobrinho do Aegon II. É ele que a Rhaenyra apresenta pro Viserys ali no leito de morte dele, junto com o irmãozinho mais novo, o Viserys, que é batizado em homenagem ao avô. This is Aegon. Aegon. And this is Viserys. O que a série ainda não mostrou sobre o Aegon III é que ele se torna rei com apenas 10 anos e fica conhecido pelo seu desgosto por dragões, que é algo que não é muito comum entre Targaryens, claro. Tanto que o último dragão vivo no reino morre durante o reinado deles e depois não tem mais até 200 anos depois, até a Daenerys. Claro que o Aegon III tem seus motivos pra odiar dragões, mas eu também vou deixar abaixo, senão é spoiler demais. Seguindo, temos o Aegon IV, o Indigno. E o nome já diz tudo. Mesmo que seus ancestrais também tenham sido cruéis e ainda tinha um rei louco por vir, ele é conhecido o pior rei Targaryen. E o próximo Aegon é o V, o Improvável. E esse tem uma história interessante que renderia um prequel bem legal. Ele é chamado assim, pois, apesar do nome de rei, ele era só o 4º filho do Maekar e não teria tomado o trono de ferro não fosse o fato de que os seus irmãos
morreram ou abdicaram da função do trono. Um desses irmãos que abdicou do trono era o Aemond Targaryen. Não esse Aemond Targaryen de House of the Dragon. Esse Aemond Targaryen de Game of Thrones. My father was Micah, the first of his name. My brother Aegon reigned after him when I had refused the throne, and he was followed by his son Aerys, whom they called the Mad King. You're Aemon Targaryen. I'm a master of the Citadel. Ao contrário dos seus ancestrais, o Aegon V não acreditava em manter a linhagem Targaryen e não permitia incesto na família. Então ele se casou com a Beta Blackwood, teve 5 filhos e todos eles se casaram em outras casas. Já o Aegon VI, e eu tô colocando 6 aqui pra ficar mais fácil da gente entender quem é quem, ele nem sentiu o cheiro do Trono de Ferro, então ele nem seria o Aegon VI, né? Nem ganhou esse nome. Mas ele era herdeiro sim, ele teria tido direito ao trono se ele não tivesse morrido tragicamente, ainda criança, junto com a mãe dele, a Elia Martell. Então ele era filho do Rhaegar Targaryen com a Elia Martell. Rhaegar, por um acaso, irmão da Daenerys. Elia Martell, por acaso, irmã do Oberyn Martell. Então, essa história é tocada muitas vezes em Game of Thrones, porque tem aquela temporada que o Oberyn vai para Westeros para poder vingar a morte da mãe e dos sobrinhos. But if the mountain killed my sister, your father gave the order. Tell your father I'm here. And tell him the Lannisters aren't the only ones who pay their debts. Mas a gente já sabe no que deu essa briga, né? Triste. O Rhaegar se apaixonou de novo e tentou montar uma família de novo, dessa vez com a Lyanna Stark. Isso também foi uma baita confusão, porque a Lyanna já era prometida pro Robert Baratheon. Por isso, o Rhaegar foi impedido de casar com ela. Mesmo ele sendo o herdeiro do Trono de Ferro, ele não teve esse direito. Então os apaixonados, a Lyanna e o Rhaegar, é claro, fugiram juntos pra se casar escondidos. Mas, como a fofoca em Westeros nunca é bem contada, sempre chega pelas metades, o pessoal achou que o Rhaegar tinha sequestrado a dama indefesa. E aí se começou uma guerra ali, uma coisa meio Helena de Troia, pra poder recuperar a Lyanna. Então enquanto o Rhaegar tentava sobreviver, e obviamente não deu certo, a Lyanna também tentava sobreviver ao parto do filho dos dois, que era um Aegon. É claro que era um Aegon. Então aqui a gente já estaria no Aegon VII, se ele tivesse sido rei, porque ele também era herdeiro, certo? Mas esse não era qualquer Aegon, esse era o Aegon que nunca foi Aegon. Esse era o Aegon que virou Jon Snow. My name. My real name is Aegon Targaryen. E o resto é história. Bem escrita? Não sabemos, porque o George R. R. Martin ainda não publicou os livros. E a série terminou daquele jeito. Mas esses são todos os Aegons que eu consegui juntar aí numa vasta pesquisa. E aí, deu pra diferenciar direitinho? Já tá bem ligado pro próximo episódio de House of the Dragon?